Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Chamamento à fidelidade. Deuteronômio, capítulo 6, verso de 4 a 17. Queridos, o texto de Deuteronômio foi escrito 38 anos depois do fracasso do povo de Israel em Cades Barneia. Cades Barneia é uma fonte no deserto ao sul de Israel. Os eventos mencionados neste livro foram escritos por Moisés em 1450 anos antes de Cristo. E a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Este livro contém uma série de discursos dirigidos ao povo de Israel, recomendando a seguir a Deus e recordando sua história e a sua herança. Resumidamente, Moisés teria dito: desperta Israel para teu Senhor e obedece-lhe aos mandamentos. Exatamente porque naquele lugar chegou o momento de que o povo tinha que tomar uma definição com relação ao rumo nesta caminhada. O futuro do povo de Deus dependia de sua fidelidade. Veja, no verso 4 e 5 diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A primeira coisa que Moisés coloca aqui é que nós devemos amar a Deus. A essência da nossa fé está no adquirir um conceito certo quanto a Deus e uma atitude correta na direção dele. Ouve, ó Israel. Foi uma introdução muito correta para depois sugerir a grande afirmação: o Senhor nosso Deus é o único Deus. A fé do povo de Israel deveria ser unicamente em Deus, e isso de todo o coração, alma e forças. Isto é, amar a Deus através de uma devoção sincera e de fidelidade íntegra. E isso também é para nós nos dias de hoje. Se não amarmos a Deus, somos incapazes até de amar a nós mesmos. Imaginem aos outros. O versículo 6 a 9 diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Moisés determinou aos israelitas a missão do ensino. Primeiro, guardando os mandamentos de Deus no coração, isto é, experimentando-os antes de transmiti-los. Segundo, recomendou a instrução dos mandamentos aos filhos, pela manhã, ao meio-dia e por toda a noite, como parte natural da vida familiar. Como estamos absorvendo os ensinos divinos nos dias de hoje? Para muitos, os ensinos científicos e acadêmicos superam os ensinos divinos. Os jovens, não só os jovens, mas todos, devem ter a ciência que a Bíblia é superior a qualquer ensino humano. Por mais científico que venha o ensino, a Bíblia é superior. Uma outra coisa, queridos, que o texto nos revela é sobre a prática da fidelidade. No verso 10 a 17, nós podemos ler: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sobre juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó,
Grandes cidades, Deus disse que daria ao seu povo sem que eles construíssem. Deus disse que daria casas cheias de tudo que é bom, casas que eles não encheram. Deus disse que abririam poços de águas, coisas que eles não abriram. Deus também lhe prometeu vinhais e olivais que eles não plantaram. E aí há uma advertência. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor teu Deus temerás e servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentasse em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Está lá no texto de Deuteronômio. Queridos, Moisés, ao invés de criticar, ele fez uma advertência ao povo. Ele antecipou o tempo quando o povo moraria na terra prometida, mas também falou do perigo grave de se esquecer de Deus, porque tinha todas as coisas. Quando a gente tem as coisas, há uma tendência a se afastar do Senhor. Parece ser uma característica peculiar da natureza humana, na hora da fartura, afastar-se do Criador. No caso dos israelitas, sabemos que o Senhor lhe fez, resgatando-os do Egito. Mesmo assim, Moisés alerta para o grande perigo da desobediência ao pacto com Deus. O que é que esta passagem bíblica traz de aprendizado para o dia de hoje? Queridos, precisamos entender que a ira de Deus, ou a justiça de Deus, é justa quando nos distanciamos dele. Precisamos entender que a nossa esperança quanto ao futuro depende da nossa fidelidade para com o Senhor. Precisamos amá-lo como privilégio e dever supremo. Precisamos ensinar a sua palavra, mas, antes de tudo, aplicá-la aos nossos corações e às nossas vidas, para que possamos, então, transmitir o que conhecemos. Sem conhecer a palavra de Deus, nós não temos como transmiti-la para outras pessoas. Por isso, precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos levar a Deus a sério. Com Deus não se brinca. É isto que nós esperamos de um cristão. Fidelidade a Deus. Fidelidade à sua palavra. Porque o nosso futuro depende da nossa fidelidade ao Senhor. Que Deus os abençoe. Oremos. Queridos irmãos, nós nos colocamos diante de Deus neste momento, através da oração, para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio, em nossa vida. Queremos agradecê-lo pela palavra, pela Bíblia Sagrada, que nos revela ensinos grandiosos, ensinos que nos chamam à fidelidade. E dentro desse contexto da fidelidade, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus. Ó Senhor, ajuda-nos a ensinar a Tua palavra, que Teu Espírito esteja nos orientando, nos dando cada dia mais entendimento da mesma, para podermos reproduzi-la àqueles que não Te conhecem como o Senhor. Ó, também, Senhor, nós Te oramos, nos ajuda a praticar a fidelidade
para contigo, porque tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos vem de ti. Que Deus nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,